Retomando aqui para a parte 2, então, a gente falou de neoplatonismo, e aí a gente retoma um pouco o platonismo. O que é o platonismo? No platonismo, o que a gente basicamente vai retomar vai ser um mundo dividido entre duas vertentes. Uma sensível e outra suprassensível. Sensível como aquilo que a gente pode ver, aquilo que nosso campo perceptível acessa, né? Os objetos, enfim. E o suprassensível é o mundo das ideias, aquilo que a gente não tem acesso, que a gente não pode enxergar, que a gente não... o que é importante aqui que a gente pensa é que o mundo suprassensível, na verdade, é o mundo das ideias perfeitas. E que, para o Platão, quando a gente está no corpo físico, nossa alma está no corpo físico, o que a gente acessa, na verdade, só são as sombras disso que é perfeito. A gente acessa de forma imperfeita uma certa perfeição da qual a gente não tem acesso. A gente só tem acesso às sombras. Isso é aquilo que a gente vai ter a partir das nossas opiniões, das nossas ideias, né? A gente vai ter isso a partir daquilo que a gente percebe no mundo. Porém, há sempre uma ideia perfeita disso que a gente pensou, disso que a gente viu, disso que a gente vivenciou, disso que a gente percebeu, gerou uma opinião. Tem uma ideia aí que é perfeita, mas que a gente não tem acesso. Então, já tem, de certa forma, aí, apesar de não ser nomeado, uma ideia de divino. Uma ideia de algo metafísico, ou seja, para além da física, que a gente não consegue ver, não consegue medir, não consegue tocar, mas que porta esse conhecimento perfeito. E então já é aí no platonismo um prato cheio para que seja aplicada aí uma teoria religiosa, tal como o cristianismo. A relação, então, entre Platão e a teologia cristã, mundo suprassensível superior ao sensível, foi o que eu falei para vocês, né? O mundo das ideias vai ter características do ser como eterno, perfeito e imutável. A perfeição está no mundo das ideias, no mundo suprassensível. E a alma humana já conhecia esse mundo antes de encarnar em um corpo, né? Nós tínhamos essas ideias perfeitas e aí quando a gente encarna a gente passa a ver só sombras. Surge então aí a possibilidade de identificar o mundo das ideias ao paraíso cristão, lugar divino, eterno, perfeito e imutável, de onde parte e volta às almas humanas. Ou seja, se você fizer as coisas aqui na Terra de forma a agradar a Deus, de forma a buscar essa perfeição, né, ou de forma a buscar chegar mais próximo disso, você vai atingir o reino dos céus. Né? Você, em teorias, em uma ideia de céu e inferno, né, você iria para o céu, nesse lugar onde existe a perfeição. Isso vai surgir principalmente, como eu coloquei no início, para um diálogo com o paganismo, né? Ou seja, a partir de uma lógica criada, uma lógica cristã, os padres vão utilizar largamente o pensamento de Platão para embasar ela. E aí sim a gente vai poder sustentar, naquele momento, o pensamento cristão. E mais para frente eu vou explicar um pouco mais para vocês como isso é feito. Com Santo Agostinho isso vai ser muito feito, né? E ele é um pensador da corrente patrística, como eu falei, ele é o último pensador da filosofia clássica e o primeiro da filosofia medieval. Ele vai traçar aí na sua obra essa relação entre o racional e a fé. Aquilo que é racional nem sempre precisa estar desligado da fé, nem a fé precisa estar desligada da razão. Há uma forma de convergência entre as duas
E para isso ele vai resgatar a filosofia grega, e vai colocá-la dentro da igreja. Um ponto importante aqui é lembrar que a igreja ela é o centro da guarda de tudo que foi criado lá na Grécia, né? Toda a arte grega, a filosofia, os livros, eles estavam nos porões aí das igrejas, dos monastérios, né? E é importante também pensar Santo Agostinho como uma pessoa que antes dos 30 anos era professor de filosofia e adepto de uma corrente pagã. E aí só depois, então, é que ele vai se converter e vai fazer essa sustentação mais lógica em relação ao cristianismo. Né? Então ele recebia as críticas dos pensadores pagãos e as respondia. Era aquilo que eu coloquei também, um constante debate em tentar sustentar os ideais religiosos cristãos em relação às outras correntes de crença. Um exemplo disso é, se Deus é bom e criou o mundo do nada, por que ele criou o mal no mundo? Essa era uma questão muito debatida, eu acho que vocês também já devem ter pensado um pouco nisso, né? Há diversas questões que a gente se coloca ao longo da vida em relação, principalmente às questões da existência, né, e da criação, e acho que uma delas é essa. E aí o Santo Agostinho ele vai defender o quê? De que, na verdade, Deus ele não criou o mal. O mal não é algo independente. O mal é simplesmente um afastamento do bem. É possível, então, de certa forma, se afastar do bem por conta do livre-arbítrio. Só que a ideia de mal, então, ela só existe enquanto mal moral. E se você, de certa forma, retornar para o bem, se o mal é a ausência do bem, se você retorna para o bem, você volta, né, a ser guiado pela fé e por Deus. Então, ele coloca aí Deus como criando o bem e a ausência daquilo que Deus criou sendo o mal. Ele vai ter grande importância na difusão da doutrina cristã. A sua base inicial pagã era pautada no maniqueísmo. O maniqueísmo eu vou falar um pouco depois, vai ter o conceito. O ceticismo e neoplatonismo. O neoplatonismo a gente já conversou, né? Que é a retomada das ideias de Platão. E aí isso vai ser fundamental para adequar a igreja às exigências do pensamento da época. Também já falei disso no sentido de criar bases sólidas para a igreja católica. Alegoria. Aqui é uma forma de expressão que se utiliza de figuras e situações imaginárias, como exemplo, para demonstrar ideias, pensamentos, impasses e conceitos. Por exemplo, né, o Platão ele vai trazer a alegoria o mito da caverna, para explicar sobre essa ideia do mundo sensível e suprassensível. E algo bem interessante e importante que vocês possam pesquisar um pouco, a gente não vai ter tempo para tratar sobre isso, mas para aqueles que não conhecem ainda, vale a pena poder dar uma pesquisada, ver alguns vídeos no YouTube, para entender um pouco mais sobre como ele vai explicar o mundo sensível e suprassensível a partir dessa alegoria. Então a alegoria também é algo muito utilizado na Idade Média. Você vai usar algo que represente o bem e algo que represente o mal, né? Figuras que possam representar isso. Deus representando o bem, por exemplo, e o diabo representando o mal. A gente pode lembrar também do Alto da Barca do Inferno, que é um texto, acredito que é Gil Vicente, e que vai trazer também de forma bem clara isso, né? Ele traz essa ideia de duas barcas, uma do céu e outra do inferno, e vai fazendo esse diálogo a partir disso, para representar o bem e o mal. Pesquisem também um pouco mais sobre isso, que é bem interessante. O ceticismo, então, é uma escola filosófica que acredita que o espírito humano não é capaz de conhecer a verdade, portanto, sua maior característica é duvidar o tempo todo. O cético é aquele que não acredita. Está relacionado ao pensamento científico e ao ateísmo. Ou seja,
para que eu possa chegar ao conhecimento, eu preciso questionar as bases desse conhecimento, né? O problema é que o cético ele não crê em nada. E justamente por achar que não existe uma verdade absoluta. O maniqueísmo é uma doutrina mista de cristianismo, gnosticismo e outras místicas pagãs orientais que pretendia levar a religião cristã à perfeição. A ideia de maniqueísmo que vocês precisam entender, e que é central e é muito utilizada ainda, é sobre a ideia de a caracterização entre polarização entre o bem e entre o mal, entre o bem e o mal. Ou uma coisa ela é totalmente boa ou ela é totalmente mal. Isso é uma visão maniqueísta. Muitas pessoas hoje podem trazer essa visão maniqueísta, seja em fundamentos religiosos ou até mesmo políticos sociais. Se eu acredito, por exemplo, a direita é boa, a esquerda é ruim. A esquerda é boa, a direita é ruim. A polícia é boa e o ladrão é ruim. Heróis e bandidos, mocinho e vilão. Tudo isso são ideias maniqueístas que vão trazer a ideia de bem e de mal como antagônicas. Isso é interessante quando a gente pensa sobre psicologia, porque quando a gente vai ver realmente a ideia do ser humano, a gente vai pensar o ser humano, a gente vai ver o quanto essa questão do bem e do mal eles estão entrelaçadas. Ela tem uma certa relatividade, como aquilo muitas vezes que a gente acha que está fazendo bem em um determinado olhar, em uma determinada ótica, também está fazendo mal para alguém. Não existe uma forma absoluta de bem, não existe uma forma absoluta de mal. O que existe são olhares, e esses olhares não são fixos. Santo Agostinho, então, faz uma reflexão sobre o tempo também, demonstrando a complexidade dele. Isso também é outro ponto bem interessante que a gente discutiu na última aula que a gente se viu, pensando a ideia das depressões e a atualidade, mas aí a gente já vê o quanto isso está sendo pensado desde lá de Santo Agostinho. Ele vai colocar a ideia do tempo como uma experiência subjetiva e não algo fixo. E muitas vezes a gente olha o tempo como algo óbvio, que todo mundo se regula por essa mesma lógica, mas quando a gente vai ver do ponto de vista subjetivo, ou seja, pessoal, a gente vê que tem várias diferenças do tempo do relógio. A aula, por exemplo, ela pode demorar mais tempo. Pode ser uma aula de 1 hora, ela pode ser muito demorada. E um passeio, ou uma hora num parque, para quem gosta de parque de diversão, pode ser pouco. Então, em um ponto, o tempo é o mesmo, mas em um local ele é demorado e no outro ele é muito rápido. Por um lado, ele pode ser muito e por outro ele pode ser pouco. Então tem uma relatividade do tempo e o Santo Agostinho ele traz isso. Explora assim algumas características psicológicas e aí central para a gente estudando psicologia, como o hábito e a memória na relação com o tempo. De novo, isso que a gente faz. Quando a gente começa a fazer as coisas no automático, por exemplo, a gente já tem uma certa memória sobre isso e a relação com o tempo ela é perdida. A gente não questiona mais isso, a gente, de certa forma, não pensa mais sobre o tempo, isso vai virando uma coisa automática. E aí, a Idade Média, o cristianismo supera as dificuldades iniciais e ganha uma representatividade na Idade Média. Poder social e político. E aí eu retomo com vocês na próxima aula, falando sobre um pouquinho desse ponto.